A nossa avaliação econômica para 2017, a despeito de uma queda de taxa de juros mais forte do que inicialmente pensada, é ainda de desaceleração econômica muito relevante. A nossa projeção de PIB para esse ano é que cresça 0,12%, o mercado está com 0,50%. Tem alguns economistas até mais pessimistas, né, trabalhando com recessão, mais uma recessão em 2017. A pergunta que eu tenho toda hora é o seguinte: onde está a demanda? Né? Eu vou colocar da seguinte forma: o ajuste econômico pensado pela equipe de Meirelles, ela calca na seguinte hipótese. Se a gente fizer um ajuste fiscal, esse ajuste fiscal vai criar uma trajetória melhor dos juros. Criando uma trajetória melhor dos juros, você cai, né, obviamente, a parte longa, principalmente de juros no Brasil, e o investimento vem. Na hora que o investimento vem, a demanda sobe, na hora que a demanda sobe, a economia cresce. Eu vejo alguns problemas nessa construção, né? A primeira delas é o seguinte: vamos pegar os componentes da demanda, né? A economia não é tão difícil, na verdade. Você tem 5 componentes, somente 5 componentes. Você tem o consumo das famílias, o consumo do governo, o investimento, que é a formação bruta de capital, e exportação menos importação. Só tem isso. Se a gente olhar para o consumo das famílias no Brasil, é provável que continue muito baixo, né? Por que isso, né? A taxa de desemprego continua subindo e a renda continua caindo das pessoas. Então, dificilmente vai vir dali um consumo mais forte. 2, gasto do governo, né? A gente está tendo um processo que, tudo bem, no curto prazo nem é de restrição fiscal forte, né? Mas você vê que tem um gasto que é um gasto muito, vamos dizer assim, muito corrente, né? Não estamos falando de investimento, estamos falando mais de alguns reajustes. Você está resolvendo, por exemplo, problema de estado e município. Não é para investir mais, não é para criar, é só para manter a demanda onde estava. Então, eu acredito que o G da equação, os gastos do governo, tende a ser muito ainda fraco, né, ao longo de 2017. E aí a gente chega no investimento, que é importante, né, que é a questão central do governo. Olha, se você pegar os dados e está no cenário, né, de ociosidade da indústria, nunca teve tão alta a ociosidade de vários setores. De bem de capital está pior do que estava em 2008, ou seja, os industriais estão com fábricas paradas, né? O empresário só vai voltar a investir para valer no Brasil quando ele ocupar parte dessa ociosidade. E isso vai demorar um pouco, e tem que saber de onde vai vir a demanda propriamente, né? E a gente tem que lembrar o seguinte, né? Juros baixos por si só não criam crescimento e investimento, né? O investimento é função da eficiência marginal do capital, que tem a ver com a expectativa de retorno ponderado pela taxa de juros. Tanto é verdade isso, por exemplo, que o Japão, se fosse verdade que juros baixos criasse investimento, teria um canteiro de obra no Japão, que nem de perto é verdade. Também na Europa também isso daí se repete. Então o investimento não deve vir tão bem. E você tem, por outro lado, né, uma situação positiva ou interessante do setor externo. O nosso resultado comercial está vindo melhor, mas não é porque a gente está exportando mais, mas antes porque a gente está importando muito menos. E isso daí implica dizer que tem uma demanda menor por bens brasileiros, né? As exportações estão caindo. Então, quando você vê essa questão por todos os lados, não tem como você imaginar um crescimento robusto em 2017. O Banco Central está cortando a taxa de juros. Isso daí, sem dúvida nenhuma, é uma coisa importante. Por mim, já tinha que ter cortado até desde antes, mas isso daí vai trazer alívio aos orçamentos, aos balanços de famílias e de empresas. Não vai necessariamente criar um crescimento econômico em 2017. Então, vamos prestar atenção. Crescimento baixo, mas se é que eu posso ficar aqui otimista, pelo menos a gente deve parar de piorar em alguns setores. Pelo menos é isso que indica alguns dados antecedentes. Vamos ver. Um crescimento que vai atrapalhar aí a parte fiscal, sem dúvida nenhuma, né? Porque a ideia do ajuste fiscal é um ajuste na despesa e não na receita, né? Mas a nossa projeção é essa, então um pouco mais pessimista que a média do mercado, mas por conta dessas questões. A pergunta é, de onde está a demanda?